Vamos aprender sobre a saúde dos nossos olhos. Às vezes a gente é negligente em relação a isso, a gente acha que só precisa ir ao oftalmologista porque a gente não enxerga bem. A gente esquece que também nossos olhos envelhecem, né? E segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a catarata atinge cerca de 65,2 milhões de pessoas no mundo. Tem estudos que mostram que aqui no Brasil a doença só fica atrás da hipertensão arterial, problemas de coluna e colesterol alto. E catarata, gente, apesar de ser comum, infelizmente pode causar cegueira. É comum, mas não é normal. E a gente tem que prestar atenção. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje no programa o oftalmologista Daniel Camlott. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela sua presença. Trouxe uns olhos aqui para a gente aprender um pouco mais sobre catarata. Sim, não é isso? Para ficar mais fácil. Maravilha. Vamos sentar então, que aí a gente já conversa sobre esse assunto. Para começar, eu queria que você explicasse o que é a catarata, porque eu sei que as pessoas fazem um pouquinho de confusão em relação a isso, né? Sim, a catarata, como você mesmo estava dizendo, é a principal causa de cegueira reversível na população. Então, é possível reverter, isso que é o mais importante com cirurgia. A catarata seria uma opacidade, eu vou pegar aqui o olho para poder facilitar o entendimento, para ficar menos virtual, né? Então, o cristalino é uma lente que fica aqui no intermediário dos olhos. Entre a córnea, que vamos dizer que, e a íris, que seria o tampão dos olhos, que a gente consegue ver olhando para a pessoa, e aqui atrás a retina. Então a catarata fica nesse intermédio, que é um cristalino, a catarata não, desculpa, é o cristalino, que é uma lente transparente, que todas as imagens que passam por aqui passam pelo cristalino sem problema e caem na retina, são codificadas pelo cérebro e o paciente enxerga normalmente. Essa opacidade que existe nessa lente começa a atrapalhar a visão aos poucos do paciente. Então, na grande maioria dos casos, a catarata tem como um fator de risco a idade. Então, a catarata senil, que tem é mais comum de acordo com o paciente a partir dos 60, 65 anos, ele começa a ter essa opacidade do cristalino e ele começa a sentir progressivamente o embaçamento visual. Essa é a principal sintoma do paciente. A visão, aos poucos, vai ficando mais embaçada. Então, na consulta, claro que mesmo sem o paciente informar para nós, na consulta a gente consegue perceber no exame de lâmpada de fenda, biomicroscopia, que o paciente tem a catarata. Mas não quer dizer que o paciente tem uma catarata inicial que vai precisar operar. E até a confusão que você relatou, tem muito paciente que acha que aquela pelezinha que tem na frente do olho, que é o pterígio, seria a catarata. Ele parece uma catarata, assim, porque é uma chuvinha branca, né? Eu tenho nos meus olhos. Deixa eu ver se o Felipe, quem que consegue chegar aqui no meu olho? Não é tão fácil de ver, tem que chegar bem pertinho. E até um dos motivos do meu olho ser vermelho. Eu vou olhar pra lá, porque é essa pelezinha que fica aqui, ó. Dá pra ver, doutor? Oi? Olha pra cima. Assim? Tá dando pra ver? Eu não posso olhar, porque senão eu não vou ver. Da leitura? Então esse é o pterígio. É o que essa confunde pele, o paciente. sabe, gente? Uma pelezinha que fica lá. Deu pra ver. E ela inflama, inclusive, Sim. por isso que ela fica vermelhinha, né? Sim, só que ela, claro, se ela não pegar o eixo visual, se não causar o astigmatismo muito alto, ela não embaça a visão. É algo que esteticamente pode atrapalhar, se o paciente se incomodar com a vermelhidão, mas não atrapalha a visão. O cristalino, se não for uma catarata muito densa, muito avançada, o paciente não vê. No espelho, quem for o amigo estiver conversando não percebe. Só se ela for muito densa, a pupila que é o preto ali do olho onde passa a imagem, começa a ficar mais esbranquiçado. Mas na grande maioria das vezes atrapalha o paciente e ninguém percebe. Agora, a gente tem uma coisa interessante, e isso não é só para catarata, para várias outras coisas que acontecem no processo de envelhecimento, é que a gente não vai notando, né? E a gente vai se acostumando. Sim. Então, por exemplo, a gente vai perdendo um pouquinho da audição, a gente vai se acostumando, não percebe que perdeu. Sim. Com a catarata é a mesma coisa? Essa opacidade a gente vai passando batido? A gente não mensura? Sem dúvida, porque o cérebro é inteligente e vai acostumando com aquilo.
Em muitos casos, a catarata não é igual nos dois olhos, não é simétrico, então um olho tem menos, o outro tem mais, então não é sempre igual. Então o paciente vai levando. Aí joga mais luz para poder ler, ele começa a evitar ambiente, se for uma catarata subcapsular, que é um tipo dessas cataratas, ela fica bem no centro. Então o paciente tenta evitar farol, tenta evitar ambiente muito iluminado, porque a pupila fecharia, pioraria a visão. Aí um ambiente um pouco mais de penumbra e tudo, ele consegue ver melhor. Então ele vai se adaptando. Mas chega um momento que a qualidade de vida desse paciente começa a ser atrapalhada. Então, ele não consegue mais fazer o que ele precisava. Então, é sempre ter essa pergunta: eu tenho catarata, eu preciso operar? Vai depender muito do quanto está atrapalhando a qualidade de vida. Então, às vezes, um cirurgião que precisa de detalhes de perto, um advogado que faz uma leitura prolongada, vai precisar operar muito mais cedo do que um paciente aposentado que fica vendo televisão e não tem tantos afazeres que necessitam daquela visão tão precisa. Então, o paciente mais jovem com uma catarata, vamos dizer assim, menos avançada, às vezes precisa operar antes do que um paciente que tem uma catarata mais avançada. Então, depende muito do quanto a qualidade de vida está atrapalhando. Todo mundo vai ter catarata? Com a idade, todo mundo vai ter. Então, vamos dizer que pode não atrapalhar, mas depois de 65, 70, todo paciente tem. Mas vai depender muito de cada paciente, o quanto tem a catarata e o quanto ela está atrapalhando a sua visão. Eu vejo assim que, em alguns casos, quanto antes a gente resolve, opera melhor. Por exemplo, né? Tá com um problema no joelho, opera enquanto você tem saúde, porque é uma cirurgia que depois lá na frente talvez você não consiga realizar, porque aí você vai ter um comprometimento talvez no coração, pressão alta, enfim. Sim. Com os olhos é a mesma coisa? A gente deveria operar o quanto antes? Hoje em dia, vamos dizer, antigamente, a cirurgia que era usada era intracapsular. Você jogava o cristalino lá atrás, o paciente ficava com uma visão de conta-dedo e era melhor do que era com a catarata. Aí evoluiu para extracapsular. O que é isso? A gente precisava abrir 180 graus a córnea para poder entrar com uma lente que era rígida e suturar. Então, vamos dizer que os riscos estão diminuindo, porque hoje em dia você consegue abrir um espaço na córnea de 2 milímetros, fazer a cirurgia de facomulsificação, que seria como se fosse uma britadeirinhazinha que quebra o cristalino e aspira. E você consegue implantar a lente dobrada com o injetor e ela se abre lá dentro, na grande maioria dos casos não precisando suturar. E hoje em dia ainda tem a vantagem de que quem tem um grau muito alto, quem quer ficar menos dependente do óculos, existem as lentes premium, que consegue, vamos dizer, um paciente com um astigmatismo muito alto. Existe a lente tórica, que corrige esse astigmatismo alto. Então, até mesmo a lente trifocal, que diminui a dependência do óculos de longe e de perto. Então, além de melhorar a catarata, você consegue ter a vantagem de diminuir a dependência do óculos. Então, por isso, cada vez mais, os pacientes estão tendo a cirurgia indicada mais cedo, porque existe a vantagem de tirar a opacidade e diminuir a dependência do óculos. Mas isso depende de cada paciente, não é todo paciente que vai poder implantar uma lente premium, trifocal, porque existe uma adaptação, são halos. Então, conversar com o paciente, estudar cada caso personalizado é muito importante na hora de indicar essas lentes. Depois que a pessoa faz a cirurgia, ela não vai ter recidiva, não vai voltar a ter catarata? Ela está livre para sempre? Sim, você tirou o cristalino e implantou a lente, não existe outra cirurgia de catarata, mas a lente ela é apoiada numa cápsula. Então, essa cápsula, com o tempo, ela pode opacificar. Então, ela vai sujando e aí você precisa fazer uma coisa chamada capsulotomia, que é um laser, o YAG laser, que faz uma abertura nessa cápsula quando começa a embaçar e melhora a visão. Depois dessa abertura, não tem como piorar mais. É claro, tirando o paciente diabético, que pode ter a retinopatia diabética, edema macular, pacientes com outros problemas oculares, mas a catarata em si não volta. Essa opacidade da lente, ela pode acontecer depois de quanto tempo? A partir dos 6 meses, mais ou menos, a gente tenta esperar até os 6 meses para fazer a capsulotomia. Tem pacientes que tem um pouco mais cedo, outros pacientes que nem precisam fazer, mas é normal, é uma consequência, não é uma complicação da cirurgia. Essa cápsula precisa ser trocada depois de alguns anos? Não, ela só é feita essa abertura na cápsula para melhorar a sua opacidade, sendo feita essa abertura, não precisa trocar. Perfeito. É uma cirurgia segura, doutor? Cada vez mais segura, porque antigamente, como eu tinha falado, a chance de ter infecção pela abertura maior da córnea era maior, precisava suturar, então você causava um astigmatismo, um grau maior. Então,
Os riscos hoje em dia são bem menores. Claro que toda cirurgia é uma cirurgia, a gente não pode falar é isento de risco, mas todos os cuidados são tomados, a tecnologia cada vez avança mais, então os riscos estão cada vez menores e muito segura, por isso ela está sendo feita mais cedo, porque a segurança da cirurgia faz a gente indicá-la mais cedo. Essa é uma cirurgia daquelas que a gente só tem ganhos, porque tem algumas cirurgias que a gente fica assim, ai meu Deus, eu vou mexer nisso, mas será que vai ficar bom? Não vai, né? Essa, a gente só tem ganhos ou tem algumas perdas? Sim, porque você vai tirar aquela opacidade e ainda consegue diminuir, vamos dizer, o grau do paciente. Por mais que você coloque uma lente simples, se um paciente tem 6 graus, você calcula a biometria para pelo menos esses 6 graus de longe diminuir. Ela vai precisar continuar usando óculos de perto, colocando uma lente simples, mas existem essas lentes premium que você consegue ainda novos benefícios ao paciente. Então, até paciente que tem uma miopia muito alta, uma hipermetropia muito alta, você às vezes indica a facorrefrativa. O paciente que não pode fazer aquela cirurgia laser, que é a cirurgia de LASIK, aquela que faz o laser na córnea, tem indicações hoje em dia de catarata, a facomulsificação com implante de lente, para resolver o problema do grau do paciente. Quando o paciente quer muito se ver menos dependente do óculos, mas tudo é conversado sobre risco, benefício para esse paciente. Perfeito, mas pelo que você está falando tem muito mais benefícios, né? Tem umas que tem que sempre colocar na balança o risco-benefício da cirurgia. Exatamente, sempre. Agora, quando a gente resolve fazer a prevenção, é a melhor de todas as escolhas. Faça prevenção em todos os sentidos. Como é que seria a prevenção para os nossos olhos? O que a gente precisaria fazer para evitar um problema lá na frente? Primeiro, fazer uma consulta anual, mesmo sem ter nenhum sintoma. Por quê? Desde criança, a criança pode apresentar ambliopia com um grau de 7 graus no olho, o outro nada. E se até os 7 anos ela não usar o óculos, não fizer o tampão, não vai desenvolver e depois não tem o que fazer. Então, a consulta de rotina. Na consulta de rotina, depois dos 40 anos, existe o glaucoma, que é uma doença silenciosa, que se você não aferir a pressão do olho, não fizer a tonometria, o fundo do olho, pode deixar passar, porque o paciente vai perdendo o campo visual e não percebe, não tem como reverter. Alterações na retina, buraquinhos na periferia, se você não avaliar, não fizer o fundo de olho corretamente, vai deixar passar e pode acontecer um descolamento de retina como complicação no futuro. Então, um exame anual de rotina é o mais importante, tá? E a prevenção, dependendo da genética de cada paciente, a gente vai sempre tomar cuidado, levando em conta o histórico de cada paciente. Maravilha. Qual é a diferença da catarata para o glaucoma? O glaucoma também leva a cegueira, né? Sim. Aí o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível na população. O que a gente perde não reverte mais, a gente só consegue estabilizar. O que é o glaucoma? O glaucoma é quando a gente tem lesão na fibra nervosa. Então, uma neuropatia óptica, que o principal fator de risco é a pressão alta do olho. Então, a gente tem que aferir a pressão com um tonômetro, que é um azulzinho que chega perto, a gente pinga um colírio, que a gente vai ver se a pressão está alta ou não. Só que isso vai lesionando lentamente as fibras nervosas do olho e você vai perdendo o campo visual. Então, você não percebe. Então, seria algo silencioso, que aos poucos você vai perdendo, só que não tem como reverter no futuro. E aí a gente consegue controlar, diminuir a pressão com colírio e tudo, até mesmo não conseguindo diminuir só com os colírios de cirurgia, mas não teria a ver com a catarata. A catarata é a opacidade daquela lente, você faz a cirurgia, tira aquele sujo e implanta uma lente limpa no lugar. Então, o glaucoma, vamos dizer em resumo, seria uma lesão que teria como principal característica, a principal causa, aumento da pressão do olho e a genética na família, que você vai perdendo e não tem como reverter no futuro. E a catarata, você lentamente vai sentindo aquela perda visual, mas quando faz a cirurgia, você tira aquela lente suja, implanta uma limpa e consegue resolver o problema. Perfeito. Eu mostrei o pterígio ainda há pouco, mas a gente não falou muito, né? É interessante para quem... Tem gente que não se incomoda, mesmo não se incomodando, retirar, operar? O pterígio, a principal causa é a genética e a exposição ao sol. Então, o cuidado com o pterígio, sempre usar óculos escuros com a proteção adequada, não de qualquer jeito, que às vezes não usando a proteção é até pior usar aquele óculos falso. O caso genético na família. Agora, a cirurgia é o quanto vai te incomodar esteticamente e se ele começar a causar um astigmatismo alto, é como se ele estivesse repuxando a córnea. Então, ele pode causar um astigmatismo muito alto com o tempo e, se começar a pegar o eixo visual atrapalhando a visão, aí já é indicação não só estética, e sim fisiológica, vamos dizer assim. É uma cirurgia simples ou complicada?
Vamos dizer que nenhuma cirurgia é simples, mas essa cirurgia vai depender muito da técnica, porque se você só tira, ele pode voltar mais fácil. Então, o ideal é você retirar, fazer um transplante da conjuntiva superior para esse local e fixar, ou com sutura ou com cola, para que a chance de recidiva, de voltar de novo, seja menor. O SUS cobre algumas dessas cirurgias? Sim, o SUS cobre, vai resolver o problema da catarata, vamos dizer, dando um exemplo da catarata, só que essas lentes premium, a maioria das vezes não. Até mesmo os planos de saúde, na maioria, não cobririam as premium, a tórica, a trifocal, mas o paciente tem a opção de escolher colocar, mas o convênio, o SUS, vai colocar uma lente intraocular que vai resolver a catarata. Só aquele problema de diminuir a dependência do óculos para perto, isso deve ser conversado com o paciente sobre o que ele quer ou não. Mas, então, cirurgia para correção de miopia, astigmatismo, o SUS não cobre? Na maioria das vezes, não. Até mesmo, vamos dizer, convênio, eles colocam como... porque tem muito uma variação de convênio para convênio, mas essa refrativa é uma média de 5 graus. Então, quando é acima, na maioria das vezes o convênio cobre, quando é abaixo, não. Então, depende muito de cada convênio, então tem que levar em consideração vários fatores, mas em resumo é mais ou menos isso. Perfeito. Agora vamos lá, eu já fiz várias perguntas aqui em relação à saúde dos nossos olhos. E você, tem alguma dúvida? Quer mandar a sua pergunta? Ó, eu vou dar uns 2 minutinhos aí e eu volto aqui, doutor Daniel vai responder pra gente, tá bom? Então segura aí que a gente vem já. Vamos lá, doutor Daniel, vamos ver a pergunta da turma? Vamos liberar aqui, minha gente? Deixa eu ver o que as pessoas querem saber e aí a gente vai ouvir a resposta. Lembrando que, às vezes, não é a sua pergunta, mas a dúvida de um ajuda o outro, porque a gente é parecido, né? A Jussara está querendo saber o seguinte, tenho hipertensão, pressão arterial alta. Pulou. Engana. Posso fazer a cirurgia de catarata? Sim, por isso a gente sempre pede os exames principais, né, de sangue, eletro, raio-x e pede a avaliação do cardiologista para o risco cirúrgico, para ele deixar o paciente estável e a gente conseguir fazer a cirurgia de catarata. Então, claro, o paciente diabético, hipertenso pode fazer e a gente tem os cuidados sempre de pedir o risco cirúrgico e ter a segurança da cirurgia. Maravilha. Próxima pergunta. Aliás, gente, antes de cirurgia tem que fazer esses exames, hein? Marlene está dizendo assim, eu fiz cirurgia de miopia há muitos anos. Não era nem a laser ainda. Meu grau, após os 40, aumentou muito e estou em começo de catarata. Tenho 61 anos. Fico temerosa de fazer a cirurgia de catarata e tentar ficar sem óculos, mas dar problema por conta da cirurgia da miopia. Poderia falar mais sobre isso? Então, Marlene, na verdade, provavelmente ela fez a cirurgia de ceratotomia radial, que era com um bisturi de diamante, que fazia uns cortezinhos na córnea e diminuía o grau. Só que mais ou menos depois de uns 10 anos, viu-se que esse grau voltava com uma hipermetropia. Então, isso começa a atrapalhar o paciente além da catarata. Então, existe a possibilidade, sim, de você implantar uma lente intraocular para diminuir o grau, mas o cálculo da lente pela biometria é um pouco prejudicada por essa alteração na córnea que ela teve na cirurgia. Mas é importante ser conversado com ela, usar a fórmula correta para calcular a lente, ela deve se informar que fez essa cirurgia, mas sempre conversar que a precisão do cálculo não é a mesma do que alguém que não fez a cirurgia. Então não dá para dizer, você não vai ficar sem óculos. Você pode diminuir a dependência do óculos. Pode ser até que ela não precise usar no futuro, mas deve sim ser conversado com ela sobre esse cálculo não tão preciso com a biometria por causa da cirurgia. Legal. Obrigada, Marlene, pela sua pergunta e pela sua confiança. Deixa eu ver a próxima pergunta aí, ó, da Juliana Silva. Ela quer saber quais tipos de cuidados devo ter após a cirurgia de catarata? Então, Juliana, claro que tudo deve ser conversado com o médico que fez a cirurgia, porque os cuidados de um paciente podem não ser igual ao de outro, mas principalmente você utilizar os colírios do pós-operatório corretamente, não ficar colocando a mão suja, usar um tampão ocular pelo tempo que o médico pedir para ela usar, evitar de coçar o olho, bater o olho, não fazer muitas atividades assim pesadas, evitar a escada para não cair e não ter problema de bater o olho. Então, os cuidados seriam mais para isso, mas a recuperação cirúrgica com essa cirurgia atual, ela é muito mais rápida do que antigamente. Essas cirurgias são feitas no consultório ou no hospital? No centro cirúrgico. Cirúrgico. Então, todos os cuidados devem ser tomados, asepsia, antisepsia, para que principalmente não tenha infecção, porque uma infecção no olho, a endoftalmite é muito grave. Então, deve ser feito centro cirúrgico com todos os cuidados, mas como eu falei, tendo os cuidados necessários, a segurança dessa cirurgia é bem grande.
Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Você que já mandou, muito obrigada, Juliana, obrigada. Thais Simões. Minha mãe fez a cirurgia de catarata, mas ela sente muita coceira na vista. Depois que fez, é normal? Isso é muito importante ser conversado com o médico, porque só avaliando na lâmpada de fenda, vendo a causa da coceira para saber. Mas assim, a cirurgia de catarata é feita e depois de um tempo a lente está lá dentro. É difícil de causar uma coceira, então é bom ver se a coceira não tem outra causa, alérgica ou qualquer outra causa que possa. Mas é importante conversar com o oftalmologista dela. A gente tem que ter muita afinidade com o médico, sabe? Conversar muito, não ter receio. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu falo, gente, manda uma mensagem pro médico, fala assim, não vou incomodar. Mas não é questão de incomodar, faz parte do trabalho do médico esse retorno, sim, né? Sim. Porque é importante para o médico também que você vá passando. Eu acho que o que pode incomodar muito um médico é saber que, de repente, aconteceu algo que ele não sabia e fugiu do controle dele. Às vezes, uma informação na anamnese que a paciente não fala atrapalha o diagnóstico. Às vezes, só ela falando isso, em 1 minuto já muda completamente o diagnóstico. Então, a anamnese às vezes, é muito mais importante do que o exame complementar. Porque hoje em dia é pedido 500 mil exames complementares, mas a anamnese ali com o paciente, conversar com ele sobre o que causou, é mais importante que o exame complementar. Tá vendo? É isso mesmo. Muito bom. Obrigada, Thais Simões, pela sua pergunta. Eu falo, né, a dúvida de um ajuda todo mundo, porque aí a gente vai dando os pitacos aqui e a gente vai aprendendo juntos, né, e vai desmistificando algumas coisas. A Cláudia Santos, ela quer saber assim, boa tarde, qual exame se faz para identificar o glaucoma? Primeiro, no exame básico de rotina, a tonometria, que é a pressão do olho é avaliada tanto com tonômetro de sopro, que é aquele que dá um soprinho, mas ele pode hiperestimar um pouquinho, seria mais para triagem a pressão, e o tonômetro de Goldman, que é aquele azulzinho, que a gente pinga o colírio anestésico, que é o amarelinho, ele vai chegando perto e a gente consegue aferir a pressão do olho. Só que é importante também avaliar o fundo do olho, para avaliar o nervo óptico, porque às vezes a pressão do olho é boa e existe o glaucoma de pressão normal. Então a gente deve avaliar o nervo e existem alguns exames como o campo visual, a tomografia de coerência óptica, gonioscopia para avaliar o ângulo. Então, existem exames complementares, mas na consulta de rotina já são feitos esses, principalmente a tonometria e o fundo do olho, para já detectar aquela suspeita. E aí, pela suspeita, a gente vai caminhando e avaliando se existe o glaucoma mesmo ou não. E esses exames são indicados a partir de alguma idade ou para todo mundo? Principalmente a partir dos 40 anos, porque o glaucoma é mais comum depois dos 40 anos e em paciente que tem genética, o pai ou a mãe com glaucoma, então... Mas você estava pensando nisso, enquanto você estava falando, né, dessa coisa da genética, ligada à hereditariedade, na verdade, porque a gente tem uma estimativa de vida hoje muito maior, né? Então, infelizmente, as gerações anteriores, as pessoas morriam antes. Sim. Não dava tempo de ter o glaucoma, né, em muitos casos. É aquilo, até podia ter, mas não causava baixa visual, Exato. Porque perdeu o campo visual, porque mas a visão era boa. Se após os 60 é mais frequente, após os 70, e antes as pessoas, de repente, nem chegavam nessa fase. Né? É difícil da gente Sem saber dúvida. Às se a vezes mãe tem... teve, pai teve. Não Sim. teve, mas também morreu antes. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, é importante fazer, assim, chegou aos 40, bora fazer o exame. Com certeza. Né? Obrigada, Cláudia, minha xará, pela pergunta. Temos mais perguntas? Tem da Maria Vitória Ferraz Filha. Temos como fazer a cirurgia para astigmatismo ou vista cansada? O astigmatismo seria a curvatura da córnea, seria aquele eixo visual que o paciente vê distorcido. Então, o astigmatismo pode ser diminuído com a cirurgia refrativa, de LASIK, claro, o paciente podendo fazer, porque às vezes o astigmatismo muito alto pode estar por trás dele um ceratocone, uma córnea mais fina, muito curva, que aí contraindicaria a cirurgia refrativa. E com a lente tórica para catarata, é possível você também diminuir o astigmatismo. Já a vista cansada, provavelmente ela considera a presbiopia, que é aquela dificuldade de ver de perto após os 40 anos, que a cada 2 anos aumenta 0,25 e vai ficando mais de perto o foco de perto. E isso existe em lentes premium, como a trifocal, até de foco estendido. Então, existem vários tipos de lentes da catarata que conseguem diminuir essa dependência do óculos para perto. Mas isso, como eu falei, cada paciente você deve avaliar, conversar e saber se tem indicação ou não, para saber se ele poderia ter uma boa adaptação com essa lente ou não. Muito bem. Essa coisa de enxergar para perto
da presbiopia, que vem com a idade, vai ficando cada vez mais difícil? O grau vai aumentando gradativamente? Sim, porque... A vida toda? Até os 60, mais ou menos, porque começa com 40, então o que acontece? A musculatura que faz o foco do olho precisa contrair para trazer aqui e enxergar, essa acomodação e a contração vai ficar cada vez menor. Aí o foco vai ficar cada vez mais longe. Então, no início, dá para dar aquela compensada afastando. Chega uma hora que não dá mais. Então, o paciente já começa a sentir aquela necessidade do óculos. Mas isso é normal, bem comum de acontecer. Até paciente míope, que sempre reclamou do grau, se ele tem uma miopia de 2, depois de 40, às vezes ele até tira o óculos para ver melhor, porque a miopia ajuda a ver de perto. Então, é importante saber de cada paciente se vale a pena colocar o óculos de perto, multifocal, ou se vale a pena a monovisão, que é colocar a lente de contato no olho para longe, o outro para perto. Né? Gosto muito. Tô sempre enxergando bem. Sim, é algo olho que tem lente, sempre. diminui a dependência e o paciente se adaptando. Tem paciente que não se adapta. Eu acho que é algo do dia a dia que fica mais prático, né? Agora, é ruim a gente aumentando essa lente, facilitando, porque dizem que é importante o olho fazer esforço ou não tem nada a ver isso? Não, eu acho que dependendo da necessidade que a paciente, você precisa aumentar. Senão ele pode ter a dor de cabeça por estar forçando, acomodando. No início a gente tenta evitar, mas no momento que ele precisa de mais grau, começa a atrapalhar o dia a dia, no computador, na leitura. Ele mesmo sente que precisa aumentar e vai pedir. No dia a dia dele, a qualidade de vida vai ser pior. Muito bem, deixa eu pegar a sua fichinha aqui, doutor Daniel, para eu indicar esse médico maravilhoso. Doutor Daniel Camlotti, oftalmologista. Ele está no Instagram como Dr. Daniel Camlotti. Você pode entrar lá para seguir. O contato, se você quiser marcar uma avaliação, fazer uma consulta, é o 11 2977 3624. 11 2977 3624. E tem o Clock Oftalmologista, Clock Oftalmologia. Clockoftalmologia.com.br. Obrigada. Obrigado, Cláudio. Tudo de bom, viu? Obrigado, você também. Ai, como a gente aprende, né?